Que alegria tem sido esse culto na presença de nosso Deus. Que coisa boa. Olha o título da mensagem de hoje: Morte na panela. Ei, pastor, vira essa boca para lá, né? Que mensagem é essa? Morte na panela. Vamos falar de coisa melhor. Bem, ainda que esta seja, digamos assim, esse seja o tema, o título, e ainda que abordemos esse assunto da morte na panela, saiba que esta mensagem termina com vida na panela, tá bom? Eu não vi nenhum amém aí. Fala de morte, começa, trata desse assunto, mas termina com vida na panela. Vamos lá. Se você está curioso, se você nunca ouviu falar sobre esse assunto, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículos de 38 a 41, tá? Diz assim: Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao moço: Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colicíntida. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? Esse é o texto que encontramos lá em 2 Reis, no capítulo 4. Olha, a primeira coisa que você observa no texto é que havia muita fome na terra, naquele momento, naquele período em que se dá esse incidente. Temos ali o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu está como que num seminário. Discípulos seus estão assentados ao seu redor, porque era assim que funcionava naquela época. O mestre ensinava os seus discípulos, que costumavam se assentar aos seus pés. Só que o pessoal estava com fome, e com fome a gente não aprende muito direito, sabe? E a fome era grande. Um moço foi designado, um dos alunos desse seminário, foi designado a buscar comida. E ele foi ao campo. Eu diria que a fome atrapalha o nosso discernimento. Inclusive se recomenda não fazer compras com fome. Não ir ao mercado com fome, não é? Por quê? Porque com fome a gente acaba comprando o que não deve, o que não precisa, mais do que precisa. A fome normalmente leva à angústia, leva ao desespero, e quando se tem fome de algo, de alguma coisa, seja de comida ou seja de alguma outra coisa, a tendência é ficarmos menos criteriosos, de perdermos o discernimento. E é o que aconteceu com esse moço. Por causa da fome, ele não distinguiu entre o que era bom alimento do que era mau alimento. Algo pareceu saboroso, vistoso, mas de fato não era boa comida, era uma comida venenosa, era um alimento venenoso. Veja que até o nome desse alimento é venenoso, que eu gaguejei para falá-lo, né? É um alimento pernicioso para a saúde, e ele pegou sem saber, desconhecendo. Isso mostra também um outro problema que levou esse moço ao erro. O primeiro é a fome, é o desespero, a angústia, a ansiedade. Quer alguma coisa e acaba... Eu poderia falar de namoro nessa área, né? Você tem
fome, você acaba cometendo um erro se você está muito desesperado, muito angustiado, muito ansioso ou ansiosa por algo. Você acaba não tendo o critério devido e é como alguém caindo, às vezes, num despenhadeiro que tenta se agarrar a qualquer coisa. Tudo parece solução. Os golpistas estão na praça aproveitando-se do desespero e da angústia das pessoas. E eles se apresentam com as soluções, entre aspas, digamos. A outra razão é que ele era moço, que ele era jovem, que ele era ainda um aluno inexperiente. A imaturidade. Então, são duas coisas que serviram como fatores para o erro. Errou porque estava muito faminto, muito apressado, muito ansioso. Errou também porque era inexperiente. A falta de discernimento que os imaturos têm. Veja o que diz a palavra de Deus a esse respeito. Efésios capítulo 4, versículo 14. Pessoas cristãs imaturas são como que agitadas de um lado para o outro e levadas ao redor por todo vento de doutrina. Assim são aqueles que têm fome espiritual, que têm desejo de Deus, mas por causa da sua imaturidade, eles são presas fáceis dos falsos profetas, dos enganadores, das seitas, das heresias. São agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo fala sobre esse perigo e diz ele nesse mesmo capítulo que o propósito de Deus é que cada um de nós chegue à maturidade espiritual, a uma estatura do varão perfeito, que é Cristo. Que sejamos capazes de discernir, que não sejamos mais como crianças agitadas por todo vento de doutrina que não tem discernimento, que tudo que ouve parece ser de Deus, parece ser bom, que não consegue distinguir entre aquilo que é boa comida espiritual de uma má comida espiritual que de fato envenena. Para você observar que o que se deu ali, se deu num contexto de um grupo de fé, não é? Eliseu era o líder desse grupo. Mesmo tendo esse grupo um líder tão fidedigno como Eliseu, houve um problema grave. Teve gente inexperiente que acabou levando gato por lebre. Isso significa que mesmo você estando numa igreja certa, você corre risco. E por que você corre risco? Porque às vezes você vai buscar alimento lá fora. Ou não? Liga o rádio, chega uma literatura, uma revista, um jornal, um panfleto, um livro, liga a televisão, ou vai a alguma outra igreja, ou vai a alguma campanha, seja lá do que for, é atraído. E aí eu pergunto, é você uma pessoa madura o suficiente? Está você calcado e firmado na sã doutrina e é capaz de discernir entre uma coisa e outra? Eu tenho contemplado coisas mais ou menos assim. Uma pessoa é capaz de dizer amém para um sermão e ficar maravilhado com ele, e depois, mais adiante, dizer amém para um outro sermão e ficar maravilhado com ele também. Só que se você for prestar atenção, um contraria o outro. Não é possível dizer amém para os dois ao mesmo tempo, porque são mensagens antagônicas. E as pessoas simples não conseguem ter discernimento, elas simplesmente se deixam levar. E às vezes se deixam levar por qualquer novidade. Aparece alguma novidade, aí vai no vai da vals. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve:
nos advertindo, para que não sejamos como meninos, crianças, agitados de um lado para outro, por todo e qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Gente, a artimanha dos homens é o que mais temos nos dias de hoje. Pela astúcia com que induzem ao erro. Veja, a astúcia, artimanha. O erro muitas vezes parece mais verdadeiro do que a pura verdade. Da maneira como o falso profeta, o falso pastor se apresenta, ele vende o peixe de tal jeito que as pessoas acabam caindo na dele. Veja esse texto de Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas. Você só faz exercício, tem gente que nem exercício físico faz, né? Mas você só faz exercício para o físico. Está percebendo aqui que o apóstolo, o autor do livro de Hebreus, está dizendo que o adulto, espiritualmente falando, é aquele que tem as suas faculdades espirituais, intelectuais, exercitadas para discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Quem quer aqui chegar à plena varonilidade, à estatura de Cristo, nosso Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, até ser, alguns já são, mas quem não é, todos nós desejamos realmente crescer, ser maduro, ter esse discernimento. É esse o propósito de Deus para nós. Então precisamos de discernimento. Devemos, veja, pelejar, batalhar. É o que o autor, o apóstolo Judas, escreveu dos versículos 3 e 4 de sua epístola, que só tem um capítulo, tá? Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor, de nosso Deus, e negam o nosso único, soberano Senhor Jesus Cristo. O que eu estou fazendo hoje aqui é tentando entrar aqui nessa batalha. Aliás, eu faço isso constantemente. Batalhar diligentemente, constantemente, pela fé, que uma vez por todas foi dada aos santos. Que fé é essa? É o conteúdo dela, é a nossa crença, é a sã doutrina. Um dos sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo, é o primeiro dos sinais ali demonstrado, é que ela persevera na doutrina dos apóstolos e compete a nós batalharmos diligentemente por ela, por esse conteúdo da fé, por nossa crença, pela sã doutrina. Por quê? Porque tem, no decorrer de toda a história, sempre os falsos profetas, sempre os hereges. Certos indivíduos já naquela época se introduziram como parte da coletividade dentro da igreja e com dissimulação introduziram com dissimulação heresias danosas, transformaram eles, procuraram transformar em libertinagem a graça. Salvação é de graça. Então, olha, não importa quanto a maneira como você vive, você vai ser salvo, é a graça. E transformar a graça de Deus em ocasião para libertinagem, e negaram o único e soberano Senhor e Salvador, nosso Jesus Cristo. Assim são as seitas. Os mais experientes, no caso ali do episódio, foram os que perceberam que se tratava de veneno. Ao experimentarem, ao terem contato, viram, não, isso não é comida boa, isto é comida venenosa. A morte na panela, eles gritaram. Bom, hoje eu estou gritando aqui que tem morte na panela, que tem heresia por aí, tá?
ao nosso redor, assediando vocês em tudo quanto é lugar. Agora, normalmente, quando alguém grita a morte na panela, hoje, nos dias de hoje, ele é mal visto. Ele é tido assim: ah, mas você está depondo contra a unidade da igreja. Ah, isso não é bonito, você está falando mal dos outros, não é? Ah, isso não é bonito. Ah, eu não vou vir mais a essa igreja. Hoje o pastor ficou falando, em vez de falar de Jesus, fica falando mal dos outros. Né? Fica apontando os erros dos outros. Porque eu não quero um lugar assim. Mas graças a Deus, porque tem gente assim, não é? Tem morte na panela, ele grita, e que grite bem alto, alertando a todos para o perigo. Morte na panela, ó homem de Deus, tem morte na panela. E aí? Você vai ficar chateado porque alguém chama a sua atenção? Porque alguém chama de veneno aquilo que é veneno, chama de morte aquilo que é morte, chama de heresia aquilo que é heresia, e aponta para o erro? Precisamos de gente como João, o apóstolo João. Ele não escreveu 3 cartas, 2 delas, as 2 primeiras, não era contra os falsos profetas, contra os hereges, que ele chamou de quê? De anticristos. Essas pessoas têm nome, SIC e RG. Ele apontou o erro delas. Essas pessoas eram conhecidas da coletividade. Ele disse: olha, cuidado com aqueles que estão negando que Jesus Cristo veio em carne. Esses são os hereges, esses são anticristos, eles não são irmãos. Porque eles eram tratados como irmãos, eles estavam no meio, eles estavam na coletividade. E o apóstolo João disse: é morte na panela, esse ensino é morte na panela. E apontou e escreveu, e deixou bem claro para aquela coletividade, para os que receberam a carta, todo mundo ali ficou bem identificado. São aqueles que estão ensinando isto e isto. Aqueles que ensinam que Jesus Cristo não veio em carne. Aqueles que negam a humanidade de Cristo. Negam também a sua morte na cruz. Negam o sacrifício. Negam a eficácia da própria cruz. Eles são hereges. Eles são falsos profetas. Eles são anticristos. Provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Diz o apóstolo João na sua epístola. Provem os espíritos. Não sejam simples em aceitar tudo. Alguém prega, é pastor, usa uma Bíblia, tem dons, tem coisas assim, e você já, é de Deus, que unção. Meus irmãos, fique firme na palavra, tenha discernimento, prova os espíritos para ver se eles procedem de Deus. E João aqui deu o grito de alerta, assim como aqueles ali disseram: morte na panela, morte na panela. Então me permita falar de algumas seitas e heresias que estão por aí, e vou procurar fazer isso rapidamente, embora a gente poderia levar o ano todo para falar, né, de cada um deles. Mas testemunhas de Jeová. Mas tem coisa boa no testemunho de Jeová? Em todas as seitas e heresias tem coisa boa. Tem muita coisa boa? Tem muita coisa boa, mas tem erros danosos e perigosos. Então, não se deixe encantar pela sinceridade das pessoas. Aí você fala: mas aquela pessoa é sincera. Mas ele está sinceramente enganado. Você acha que esse que trouxe o veneno para dentro do arraial, para dentro da panela, ele era uma pessoa mal intencionada? Não. No caso, era uma pessoa que não tinha discernimento. Ele não sabia, diz ali, não sabia que se tratava de alguma coisa perigosa. Não sabia, por ignorância. Quanta gente está nas seitas e está nas heresias, por pura ignorância, muitas vezes os seus próprios líderes. Eu acredito na sinceridade de muitos anciãos dos testemunhos de Jeová, acredito na sinceridade. Não estou dizendo aqui, ao citar todas essas seitas que vêm na sequência, que são pessoas insinceras, mas estão sinceramente equivocados em determinados pontos, que eu diria são pontos chaves. Se o João chamou de hereges, de anticristos, aqueles que negavam que Cristo tinha vindo em carne, o que João diria a respeito daqueles que negam que Jesus Cristo é Deus, é Filho de Deus, na acepção da palavra, que é o verbo que se fez carne, que ele não é um Deus com letra minúscula, como querem os testemunhos de Jeová, mas que ele é o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, que ele deve ser adorado, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o mistério da Trindade. Assim são os testemunhos de Jeová que negam a Trindade, que já marcaram a volta de Cristo para tanta
tantas datas, você não faz ideia. E não veio. Então, em muitos sentidos, são perigosos. E eles fazem discipulado, vão de casa em casa, dão atenção. E muitos incautos, que são agitados, meninos, crianças espirituais, agitados de um lado para o outro, tudo quanto é vento de doutrina, acaba abraçando o Testemunho de Jeová. E os mormons? Os mormons é muito complicado. Os mormons o cristianismo dos mormons é complicado. Só para dizer que eles têm um outro livro em pé de igualdade com as escrituras sagradas. O negócio ali é tosco. Eles dizem que Jesus é o primeiro ser criado de Deus e que foi criado e que tem um irmão chamado Satanás, que era um anjo Lúcifer, de luz, e eram iguais, e só que um foi para o lado do bem e o outro foi para o lado do mal, e dizem que, na verdade, eles dizem que nós podemos ser, como Jesus, deuses no futuro, de nossos próprios universos, e por isso eles pregavam a poligamia e, eles eram racistas no passado, não sei se vocês sabem, diziam que a marca de Caim era a cor da pele. Gente, é meio tosco o negócio com os mormons. Eles voltaram atrás, negaram isso, depois também disseram que não é mais poligamia, mas a gente sabe que isso está lá nas origens, está nas suas escrituras. Teria tanta coisa mais para falar dos mormons, mas isso é suficiente. Os adventistas do sétimo dia. Mas você vai falar mal dos adventistas? Eles têm tanta coisa boa? Tem. E eu amo muitos irmãos, eu tenho irmãos queridos, gente conhecida, pastores, colegas, mas tem doutrinas do adventismo que não pode descer goela abaixo. Você sabe por que eles são adventistas? Porque eles pregaram, assim começou, que a volta de Cristo se daria sobre as nuvens do céu e que aconteceria, se não me engano, 22 de outubro de 1843. Os que aceitaram essa mensagem, abandonaram seus empregos, venderam tudo, se dedicaram à proclamação disso, e no dia esperado subiram dos telhados e Cristo não veio. Aí, o líder refez os cálculos e percebeu que tinha cometido um erro matemático e que a data errou em um ano, era outubro, mas do ano de 1844. E o pessoal reanimou os que não se mataram, porque houve suicídios. Diversas pessoas não aguentaram o baque de encarar seus familiares. Assim começou o movimento. Marcou-se para 1844. Na data 22 de outubro de 1844, mais uma vez, sobe-se no telhado, espera-se, e uma frustração não veio. O próprio William Miller, ele chegou a reconhecer que errou. Mas pessoas como Ellen White e outros mais se saíram desta forma. Em vez de reconhecer, cometemos um grave erro, eles disseram, erramos apenas na forma, Cristo veio, mas só que não veio visível. E essa história de que Cristo não veio visível, fica com a pulga atrás da orelha, com qualquer ensino de uma segunda vinda de Cristo não visível. Então, não, ele veio, só que ele ficou num lugar intermediário entre o céu e a terra, purificando o tabernáculo, porque sua obra de redenção, de expiação, não foi completa na cruz. Um erro chama outro erro. Então, quando ele disse está consumado, não estava. Ele agora desceu, está aí nos ares, purificando o tabernáculo, e aí vem mais heresias. Além disso, eles são adventistas do sétimo dia. Então, por quê? Porque se não guardar a lei de Moisés, porque se não obedecer todas aquelas prescrições a respeito de alimentos, deixar de comer carne de porco, deixar disso, deixar daquilo, você não é salvo. Mas, meus irmãos, nós temos
os evangelhos, temos o apóstolo Paulo o tempo todo combatendo o legalismo dessa espécie. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai ser salvo pelas obras da lei, e temos isso repetidas vezes. Então, Espiritismo. Então, falar do Espiritismo, por quê? Porque muita gente pensa, o Espiritismo tem um evangelho segundo o Espiritismo, então é cristão. Porque alguém fala de Cristo não quer dizer que seja cristão. Eles não são cristãos, eles não defendem a doutrina de Cristo, eles não pregam verdadeiro e puro evangelho, eles pregam reencarnação, eles consultam os mortos, coisa que é abominável aos olhos de Deus, proibido nas Escrituras e por aí vai. Eles não são definitivamente cristãos. Shei-shonoye. Tem gente que fala, mas Shei-shonoye fala de Jesus, fala de Buda, fala de tudo. Shei-shonoye é um pluralismo religioso que você não faz ideia, tá? Aí vem aquela literatura, é o acendedor, né? Mas não traz verdadeira luz para a sua casa, de fato. E, só para dizer, Shei-shonoye prega o seguinte, não tem dor, não tem tristeza, não tem mal, é tudo ilusão, tá? Você está sentindo dor de cabeça, está passando mal, está doendo, é ilusão. Nega isso, nega a realidade espiritual, assuma a realidade espiritual das coisas. Então, pecado é ilusão. A morte de Cristo também na cruz é ilusão, também desnecessária. E Deus não existe, Deus como nós o conhecemos não existe. Porque Ele não é uma pessoa, não é um ser pessoal, é o panteísmo. Aliás, céu também não existe. O céu está dentro de você. É uma coisa que você tem que deixar desabrochar. Nós somos Deus, Deus está dentro de você, você é Deus, você é parte de Deus. É panteísmo isso, tá? Bom, astrologia, tem gente que também... Qual que é o seu horóscopo? Então, o meu é leão da tribo de Judá, meus irmãos. É Cristo na parada. Embora eu seja, digamos assim, tenha nascido em 8 de agosto, eu brinco, é leão, mas é da tribo de Judá, tá? Então, não são os astros, não são esses planetas, é Deus na parada, é Deus soberano, é isso. Idolatria, então, falar de idolatria, e aí a gente vai entrar em tantas seitas idólatras, né? E tem tanta idolatria também no meio evangélico, tá? Mas, e o catolicismo? Tem coisa boa no catolicismo? Não, como tem, né? Eu gosto e aproveito muitas coisas que ouço de padres, aproveito, gosto, mas tem erros? Tem, e são graves. Como é que surgiu a igreja protestante? Num contexto em que a igreja católica cobrava indulgências, um preço para conceder perdão de pecados, meus irmãos. E levantou-se Lutero para dizer que salvação é pela graça, é de graça. Isso está escrito lá nas Escrituras Sagradas. E tem a mariolatria, e tem doutrinas como a Assunção de Maria. Onde é que está isso na Bíblia? Que Maria, a semelhança de Cristo, não morreu e subiu aos céus. Onde está na Bíblia? Não é doutrina bíblica. Então, de repente, uma exaltação de Maria e uma coisa, esse negócio de carregar ídolo para lá e para cá. Gente, isso dói meu coração. Que uma igreja cristã esteja incorrendo em erros, que eu diria erros graves, de fazer imagem de escultura, de se dobrar diante dela, de carregá-las e idolatrá-las verdadeiramente. Aí o padre vai dizer, mas olha, nós não ensinamos a adorar, apenas veneramos, sabe, mas na prática o que se vê é idolatria acontecendo. Poderíamos falar de muitas outras coisas, mas eu estou aqui só passando por alto. Falsos profetas e suas artimanhas estão aí no contexto evangélico, no mundo pentecostal, neopentecostal. Hoje já não tem mais barreira entre pentecostal e tradicional, mas falso profeta, você vê em tudo quanto é lugar, principalmente onde as pessoas exaltam mais os dons do que os frutos do Espírito. Onde há uma supervalorização dos dons, os falsos profetas deitam e rolam. O que disse o nosso Senhor Jesus Cristo a respeito dos falsos profetas? Ele disse, pelos seus dons os conhecereis, foi isso que ele disse, né? Não. Pelos seus frutos os conhecereis. Você não discerne uma pessoa espiritual pelo carisma, pelos dons,
Porque o falso profeta é profeta, só que é falso. Portanto, ele tem o dom de profetizar, não o verdadeiro, mas o falso. Ou ele aparenta ter um determinado carisma, um determinado dom. Então entenda que os falsos, eles apresentam todos os dons. O que eles não têm são os frutos. Pelos seus frutos os conhecereis, disse nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o que a gente vê nos dias de hoje? Cada vez tomando conta do cenário evangélico. É a teologia da prosperidade. Somos contra a prosperidade? Não. Somos contra a saúde? Não. Acreditamos que Deus prospera? Acreditamos. Acreditamos que Deus cura? Acreditamos. Então somos a teologia da prosperidade? Não, porque a teologia da prosperidade é uma outra coisa. A teologia da prosperidade diz que se você crê em Deus, você vai prosperar indefinidamente. Se você crê em Cristo, você nunca vai ficar doente. E se ficar, você já repreende e não tem doença, não tem mal, não tem infortúnio, não tem adversidade. Você vive um céu na terra. É isso que eles dizem. Eles prometem mundos e fundos. Eu, hoje, assisti um vídeo de um desses porta-vozes famosos da teologia da prosperidade, dizendo o seguinte: se você der hoje o seu aluguel, se você não tem aluguel, a prestação da sua casa própria, se você não tem casa própria, 30% do seu salário, alguma coisa assim, dê para essa igreja, para essa missão, para esse propósito nosso, que até o final do ano Deus vai te dar uma casa. Está entendendo? É isso. Mas são os bambambãs daí da televisão. Está aí, eu podia citar o nome, mas eu acho que é o suficiente para você identificar. Mas ele prega tanta coisa boa, prega. Mas quando ele fala uma besteira dessa, você não pode seguir. Isso é uma falsa promessa. Onde é que está na Bíblia que se você praticar determinada caridade, até o final do ano você vai receber uma casa? Tem isso na Bíblia? Estou negando que haja bênção para aqueles que cooperarem, ajudarem. Não estou negando que haja bênção, mas com que autoridade chego eu e digo, até o final do ano você vai ver o que vai acontecer na sua vida? Então isso é um embuste, isso aí é uma fraude, isso é inescrupuloso, isso não tem base bíblica, isso não se comprova. Porque em outras ocasiões prometeu outros mundos e fundos, e a gente vê que na prática não se cumpre. Mas só vai dar testemunho dos que foram bem-sucedidos, se é que os testemunhos também são verdadeiros. Vou só contar um exemplo de teologia da prosperidade, como é que funciona. Nós temos uma igreja lá em Estrela do Norte, e de repente os irmãos assistiam a um programa, aí eu vou dizer o nome na TV da Universal, do Reino de Deus, e o testemunho era de um irmão conhecido lá da cidadezinha de Estrela do Norte. Lá tem uns 5 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo. E era lá em Presidente Prudente, eu acho que ele trabalhava em Presidente Prudente, mas morava em Estrela do Norte, deu o nome e identificou-se, de forma que nossos irmãos lá da igreja o reconheceram. E o testemunho dele era o seguinte: eu vivia assim, eu era pobre assim, até aí todo mundo dizia amém, é verdade. Mas de repente ele disse, mas depois que eu vim para a Igreja Universal, porque você vê, de Igreja Universal fica mais do que Jesus, né? Quando eu fui para a igreja. Gente, toma muito cuidado quando a igreja está em primeiro lugar, né? Não sou contra a igreja, mas a gente segue o cabeça. Quando o pastor chama muita atenção para si, ele faz, ele acontece, ele é o rei da cocada. Muito cuidado com isso. Aí o testemunho era o seguinte: aí eu prosperei, eu já tenho uma fazenda, eu tenho uma casa assim, eu tenho móveis assim, eu comprei uma caminhonete assim, agora acabo de comprar mais uma outra, e testemunhos assim. Os irmãos ficaram encantados, porque até o mês passado eu não tinha nada disso. E foram lá visitá-lo, né? Só que quando foram lá, encontraram ele na mesma casa simples de outrora, e perguntaram, cadê a casa, cadê a fazenda, cadê o carro, cadê a outra caminhonete? A resposta dele falou assim, não, eu estou grávido dessas coisas. Eu já dei o testemunho porque eu tenho certeza que Deus vai me dar tudo isso, e eu já dei como já certo. Só que não foi assim que passou lá na televisão, né?
está entendendo? No rádio e na televisão. São exemplos, no caso até uma pessoa iludida, né? Não, nem mal intencionada, uma pessoa iludida. Mas tem muita coisa, vai ver. Se é assim, então eles prometem inclusive que você vai ser uma espécie de Deus, né? Também na terra. É um negócio doido, não dá. Tem gente que para de tomar remédio, porque vai nessas seitas, esses pastores que declaram, eu declaro a cura. Se declarou e é homem de Deus, está curado, né? Mas se é da boca para fora, é papo furado, a pessoa continua doente. Mas quantas declarações, eu declaro que você está curado, eu declaro que você vai ter isso, eu declaro aquilo. E que eu já vi disso, gente. Que eu já vi de gente com o nariz empinado, declarando, amarrando, contando, fazendo, parece Deus na terra. Só que na prática você não vê o cumprimento disso. É triste. E a frustração é muito grande. Tem gente que morreu porque parou de tomar remédio. Sabia? Não poucos casos, muitos casos. Não, eu estou curado pela fé, eu já tomei posse, o pastor declarou, e muitos irmãos da igreja, é isso mesmo, mantenha-se firme na fé, não arreda o pé. E aí os sintomas, e a pessoa vai piorando, e ela não toma o remédio, não segue as orientações e acaba perecendo. E o comércio da fé? Como eu já falei, né? Citei aqui. E o sensacionalismo? Você sabe a história do sopro e do paletó? Do Benihim, pastor Benihim. Quem já ouviu falar do pastor Benihim, levanta a mão. Você sabia que ele era metodista livre, né? Não sabia. Pastor Benihim começou com o seu ministério na igreja metodista livre, lá do Canadá. Ele era um pastor correto. Ele pregava a sã doutrina, já era eloquente. E aí, empresários perceberam o dom, o carisma, e falaram, vamos investir em você, vamos transformar você no cara mais famoso aí do cenário evangélico. Ele embarcou nessa e se transformou nesse baita falso profeta que ele é. Um baita falso profeta. Gente, é um nojo esse tal do Benihim. É um negócio louco. E aí o que ele faz? Ele chama atenção para si. Ele usa mecanismos. Ele que trouxe para esse negócio de soprar e as pessoas caírem, jogar o paletó, foi ele que trouxe para o Brasil. Aí você fala, mas eu caí. Bom, você pode ter caído, mas se você caiu, não foi no espírito. Você caiu porque você estava fazendo parte de um grupo. Eu digo isso porque tem gente me ouvindo lá, eu sei que muitos caíram. Você está fazendo parte de um... Gente, isso aí se chama histeria coletiva, manipulação de grupo. Você vai em espetáculos de rock, e aquele cara que está lá em cima, ele dá a voz de comando, e é um salseiro só, você não sabe o que acontece. Sabe aquele efeito dominó, efeito em cadeia? A partir da voz de comando de alguém carismático. Imagina alguém, então, que se apresenta como o homem de Deus, e de repente todo mundo já vai naquela expectativa de cair e tal. Eu diria que muitos caíram com eu orando. Eu não tenho problema de uma pessoa cair. Eu quero saber como é que ela vai levantar, né? Você está entendendo? Eu não estou negando que alguma pessoa possa cair do poder. Não estou negando isso. Mas esse negócio de cair abaciada, olha, agora eu vou jogar o paletó. Gente, isso aí é indução psicológica. Pessoas que têm o dom de hipnotizar realizam feitos muito mais fantásticos do que esse de derrubar as pessoas. Você já viu alguém hipnotizando o outro? Quando uma pessoa sugestionada é capaz de ir e de embarcar? Nós somos pessoas, seres humanos. E seres humanos podem ser hipnotizados, podem ser sugestionados. Não se espante. De repente uma pessoa, quando depois de que foi hipnotizada, ela fica espantada. Eu fiz isso? Não, como?
porque a gente não sabe como somos capazes de ir na maré, de embarcar. Então, eles se valem desses truques, isso são verdadeiros truques, para dar golpe, tá? Sempre uma palavra de ordem, sempre uma palavra de comando. Agora, existe o cair realmente no espírito. Alguém, não há uma sugestão, há uma pregação, alguém pode ser tocado, alguém pode ser quebrantado. Glória a Deus por isso. Como é que se levanta? Se está uma pessoa transformada, isso é que conta, gente. Então, o sensacionalismo, o emocionalismo, o cai-cai, e aí é nesses grupos que você encontra a minha unção do riso, a unção famosa de Toronto. E todo mundo, as igrejas ficavam cheias para ver esse fenômeno. Que fenômeno era esse? As pessoas começavam a dar gargalhada. Então, mais ou menos o seguinte, o Espírito bateu em mim aqui, agora comecei a rir. Aí eu chego perto do Ricardo, e só de me aproximar, o Ricardo já é tomado pela unção do riso. Estou vendo que Ana, você foi tomada agora pela unção do riso. Está rindo que não para mais. Ou seja, aí o ambiente fica contaminado pelo riso. Aí todo mundo começa a rir, não sabe por quê. Ai, que bom que é rir e tal. E aqueles que começam a imitar animais dentro do culto. O culto vira um circo, gente. Um circo. Está na internet para você assistir, vira um circo. Aí as pessoas começam a imitar animais, e algum começa a se rastejar como se fosse uma cobra, sibilando como se fosse uma cobra. Talvez seja mesmo, não sei. Mas outro imita macaco, outro imita o leão. E você vê um negócio, ai, que unção, que poder. Naquela igreja tem coisas acontecendo. A gente vai na igreja metodista livre, não está acontecendo nada disso. Não tem gente caindo, rolando, não tem gente rosnando, não tem gente sibilando. É um culto meio, né? Eu quero ver o que vai rolar hoje no culto. Que novidade, que unção nova. É isso que está rolando por aí. E faz um sucesso. Bom, também tem heresias do universalismo. Todo mundo vai ser salvo, não tem inferno. Deus é bom, Deus não vai condenar ninguém, aceita todo mundo, venha como está e continue como está, entendeu? Não pega nada, no final o amor e a bondade vai resolver tudo. E batalha espiritual, eu acredito em batalha espiritual, escrevi um livro sobre batalha espiritual, mas o que eu acho distorcido é a batalha espiritual sendo praticada hoje em termos completamente fora do padrão bíblico, tá? É gente que fica obcecada pelo diabo, é gente que fica especializada no diabo, super sensível ao diabo, vê diabo em tudo. São pessoas que, em vez de estarem desfrutando a paz, a alegria, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, tudo que é bom, puro, verdadeiro, de boa fama, não, eles estão enxergando o mal, à mercê do mal, vem o mal, e algumas reuniões de batalha espiritual, eles passam a maior parte do tempo tentando discernir o nome dos demônios que ocupam aquela determinada região e travam Gente, é melhor do que o UFC, sabe? O culto fica um negócio tremendo. Você, sabe, só falta rolar sangue, porque é um enfrentamento com o mal. Capeta, onde você está? Está aqui do lado esquerdo, eu estou te vendo. Alguém tem uma visão, e aí todo mundo se volta, as mãos levantadas, e aquela agonia, todo mundo arrepiado, e vamos repreender o demônio dali, e aquela coisa, sai demônio e tal, e um espetáculo, um verdadeiro ringue. Aí eu vejo, onde que você vê isso nos evangelhos? Você não encontra, né? Onde é que você vê Jesus perdendo tanto tempo com o demônio? Gente, reunião de oração, onde você passa mais parte do tempo falando com o demônio do que com Deus, é reunião de oração? Ou o que é? Oração não é falar com Deus? Então, gente que desenvolve, eu falo assim, desenvolve o dom do arrepio. Sabe o que é o dom do arrepio? Ele chega no lugar e ele já vê assim, esse objeto é suspeito. Tive um arrepio aqui, mau presságio sobre...
Estou falando sério, gente. Ele só tem um dom de ver demônio em tudo quanto é objeto e nome. Aí, qual que é o seu nome? Ai, o seu nome é maldição. Imagina, você tem que mudar de nome. Parece aquela numerologia. Qual que é o seu nome? Sandra Sá. Não, vai ser Sandra de Sá. Baby Brasil. Não, como que é? Baby Conselho. Não, é Baby Brasil. É um negócio assim. Aí o pessoal, não, vou mudar, porque vai trazer bons presságios e tal. Se esse negócio de nome para cidade, né, diz, cidade Carrancas, tinha que mudar o nome, cidade com nome ruim. Então o nome Salvador devia fazer da capital da Bahia um espetáculo maravilhoso, não é não? E a nossa São Paulo, o que você diz de São Paulo? Então esse negócio de atribuir nome, isso é superstição, gente. Isso é superstição, isso é outra religião. Isso tem mais a ver com a macumba, com a feitiçaria, com o espiritismo, com qualquer outra coisa, não tem a ver, né? Então, a outra cidade lá da Bahia, Vitória. Então esse time do Vitória tinha que ganhar todo o campeonato, não é? O time, a cidade, esses nomes, né? E na Bíblia a gente vai encontrar, porque eu sou filho de uma pessoa que era ruim, que era má, então tem essa maldição na minha vida. Veja na Bíblia quantos filhos de reis perversos foram bons. Nunca fizeram quebra de maldição hereditária, só decidiram seguir a orientação de Deus. Meus irmãos, aliás, por falar em quebra de maldição hereditária aqui, você acredita em maldição hereditária? Eu acredito, claro. Aliás, todos nós estamos debaixo dela, não é não? Você não vai morrer? Isso é uma maldição. Só que não tem quebra de maldição hereditária que vai resolver esse problema, está entendendo? Não sei se você caiu já a ficha. Pode fazer todas as sessões de quebra de corrente de maldição hereditária e você vai morrer um dia. Essa maldição não vai ser quebrada. Então cai a ficha de uma vez, que nós estamos como peregrinos nessa terra. E que quem está em Cristo, quem já entregou a sua vida a Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só que entenda-se, tudo se fez novo em termos do espiritual. O seu corpo, você continua envelhecendo. Não tem um convertido em toda a história da igreja que se livrou da maldição da velhice, a não ser aqueles que morreram antes de ficarem velhos. Não é isso que a gente deseja como solução para o problema da velhice. Está entendendo? Eu já vi igreja fazendo o seguinte, campanha para, era unção daquela rainha Esther, unção de Esther, da beleza, unção da beleza, para acabar com celulite, com varizes. Estou falando, sério, acaba com a celulite, varizes e tal, e acorda, gente, nós estamos vivendo um negócio complicado. Eu queria a unção para acabar com a calvície. Eu não sei se você já percebeu que na minha família o negócio, meu pai, gente, por mais que eu ore, o meu cabelo vai cair, eu vou ficar velho. Eu não sei, a gente tem que, será que não cai a ficha de ninguém? Vamos adoecer? Vamos adoecer. Jesus cura, mas vai chegar um dia que a gente vai morrer, ou não vai. E ninguém vai morrer de saúde. Alguém aqui já sabe de algum caso de alguém que morreu de saúde? De saúde ninguém morre. Veja o atestado de óbito de quem você acha que morreu de saúde. Falência múltipla dos órgãos, tá bom para você? Parou o coração de funcionar? Você teve algum problema de saúde. Dói ou não dói? Pisa no seu pé, joga futebol e alguém dá uma canelada, dói. Por mais que eu faça oração de quebra de maldição de hereditária, essa questão da dor, eu não me livro dela, dói. Continua doendo. É só para você ter uma ideia. Mas, meus irmãos, quem já foi, quem está em Cristo, não tem nenhuma condenação, não tem nenhuma maldição nesse sentido. Isso é de Deus, está tudo sob controle de Deus. É isso que você tem que entender. E aqui não é nosso lar, ainda que esse tabernáculo se desfaça, temos da parte de Deus um indestrutível, é lá no céu, é lá que é o nosso lar. E os misticismos, óleo ungido. Olha para ungir, não é óleo ungido. Esse óleo é de Jerusalém. Então ele é mais poderoso porque é de Jerusalém? Isso é bobagem. A água do Rio Jordão. Aí alguém vai lá para Jerusalém e batiza de novo.
Agora o anterior não valeu, agora o batismo nos termos de Jesus. Gente, isso é superstição, vamos parar de bobagem. Tão pobre da humanidade que não teve oportunidade de se batizar no Rio Jordão, não é? Ai, que coisa. Rosa de Saron, rosa ungida para o amor, é o pão para a prosperidade, é o sal para espantar, é galho de arruda. Você vai ver de tudo rolando nessas igrejas. Revelações e visões mentirosas. E terminando, veja só o que diz o apóstolo João. 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora, já naquela época. Julgai as profecias, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14:29. E Jesus, elogiando a igreja, em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, diz assim: puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são. Não, pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Você tem coragem de botar à prova os apóstolos? Hoje está uma chuva de apóstolos, já passou de 12, não foi? Já passou. Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Parabéns para você, igreja, que é capaz de tal ousadia, de provar os apóstolos, para ver se eles procedem de Deus, provar os espíritos, provar os pastores, provar os bispos, provar qualquer um que professa a palavra de Deus, para ver. E como é que você faz isso? Você confere de acordo com as escrituras sagradas. Não importa se é bonito, se é saboroso, se é saudável. Se não é saudável, está fora. Veja que a mulher, a Eva, foi seduzida e o que ela viu era apetitoso, era atraente, era sedutor. Assim continua a ser a estratégia do maligno. Ele, diabo, não se apresenta como com chifre, com garras, ele não é feio, ele se apresenta bonito, atraente, interessante, sedutor, como anjo de luz, para, se possível, enganar até mesmo os escolhidos. Precisamos de mestres como Eliseu, que nos forneçam alimento saudável. O Eliseu pôs a mão na massa e transformou aquela realidade pela palavra de Deus, meus irmãos. E assim terminamos com esse versículo, Atos capítulo 17. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Você acabou de ouvir a minha pregação, e o desafio é que você seja como os bereanos, com toda avidez, receba as escrituras, examine-as para ver se o que eu estou ensinando é de fato assim. E aqui temos um elogio para esta igreja amada. Sejamos como os bereanos, que eram melhor do que os tessalonicenses, né? Sabe a igreja aos tessalonicenses? Eles não eram tão firmes na palavra, tão criteriosos, tão cuidadosos como os bereanos. Sejamos como os bereanos, provemos os espíritos e vamos pregar boa palavra de Deus. Amém.